capítulo 1, versículo 8 em diante. Quando eu li numa Bíblia e estou em outra, viu? Aí eu vou me confundo todinha. Não, é o 15. Primeiro 15 que diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá, e o da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, e for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou-lhe Moisés, pois disse: Porque das águas o tenho tirado. Aleluia. Irmãos, é uma palavra, né? Maravilhosa, muito conhecida da igreja. Mas foi o que Deus colocou no meu coração para que eu fale nesta noite. E a Bíblia diz, como todos nós sabemos, que Miriam, ela foi ali pastorar, né, o que iria acontecer com seu irmão. A Bíblia diz que Moisés era formoso. Deus já
tinha escolhido Moisés no ventre de Joquebede. Moisés nasceu para liderar. O que muitas vezes nós não entendemos qual é o projeto de Deus na vida dos nossos filhos. Joquebede talvez nem imaginasse, né? Nem passasse pela mente dela que aquele menino iria ser o libertador do povo de Deus do Egito. E a Bíblia diz que ela o escondeu por 3 meses, por ele ser formoso, por ele ser um menino grande, né? Por ela não poder mais esconder. Eu acredito, irmãos, que Joquebede e seu esposo, eles oraram antes de tomar essa decisão, né? E colocar o seu filho num cesto, deixar no rio. Mas Deus usa a irmã para cuidar do irmão, para olhar, para observar o que iria acontecer. Deus já tinha todo um plano preparado, aleluia, para a vida daquele menino. A Bíblia diz que ele foi tirado. Deus providencia que a mãe o crie, né? Porque Deus não permitiu que ele saísse do seio da família. A Bíblia diz que ele foi criado, ele foi educado, aleluia, ele foi ensinado, ele foi orientado, aleluia, pela mãe e pelo pai. Porque a Bíblia diz que a filha de Faraó disse o quê? Vai, cria ele, depois tu traz ele para mim. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Moisés ficou um adolescente, né, na faixa dos seus 12 anos, a Bíblia diz que Joquebede vai, faz o quê? Traz o filho e entrega para quem? Para a filha de Faraó. Mas, irmãos, o que é que eu quero dizer nesta noite? Para cada um de nós que estamos aqui, que somos mãe, que somos pai, é que Deus, ele conservou Moisés em vida. Deus, ele conservou Moisés com a mãe, com o pai, aleluia, para que Moisés tivesse uma base. Uma base, irmãos, da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Deus fala com Moisés lá no monte, Deus se revela para Moisés e Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de quem? De teu pai. Eu sou Deus de teus pais. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas antes de Deus se identificar como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus se identifica como Deus dos pais de Moisés. Com isso, irmãos, nós aprendemos que Moisés, ele aprendeu com os pais, né? Moisés conhecia a Deus. Quando Moisés ele foi entregue para a filha de Faraó cuidar dele, terminar de criar, ele já conhecia a Deus, ele já tinha o temor do Senhor no seu coração. Porque a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a língua egípcia. Mas Moisés, antes dele ser instruído na língua egípcia, ele foi instruído, aleluia, na palavra de Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós que estamos aqui nesta noite.
que nós possamos instruir, né, irmãos, os nossos filhos na presença do Senhor. O que é que a Bíblia diz? Ensina o menino o caminho em que ele deve andar, que até quando ele crescer, ele não se esquecerá dele. Embora que ele se afaste, mas ele não se esquece, aleluia, do ensinamento do pai e da mãe que ele aprendeu na sua infância. Quantos de nós já passamos por essa experiência aqui? Hein? Quem tem filho aqui afastado da presença de Deus? Eu tenho, a Dora tem, a irmã Cláudia tem. Quem mais? A irmã Ana tem. Aleluia, a irmã Marta tem, a irmã Evanilde tem. Mas chegue para qualquer um deles e pergunte. Pergunte. Se eles não têm medo da morte, de morrer afastado dos caminhos do Senhor. Tem. Tem, sabe por quê? Porque conhece a verdade, conhece a palavra. Tem base, irmãos, teve base. Teve ensinamento dentro de casa, foi orientado, foi ensinado. E esse é papel nosso, ainda que ele venha se afastar, mas ele jamais vai esquecer. Por quê? Porque foi ensinado. Foi ensinado, e a Bíblia diz que Moisés, ele foi ensinado, ele foi orientado. E o que foi que levou Moisés a fugir do Egito? O que foi? Foi porque ele viu um hebreu sendo maltratado. E ele sabia que o hebreu era seu sangue. Era família. A Bíblia diz que ele não suportou ver aquele hebreu sendo maltratado. O que foi que ele fez? Matou o egípcio. E aí, depois dele matar o egípcio, o que foi que ele fez? Fugiu. Por quê? Porque ele tinha matado aquele egípcio. Mas era necessário Moisés passar por toda aquela situação. A Bíblia diz que ele foi para a terra de Midian. E a Bíblia diz que ali ele passou 40 anos. Aleluia. Mas Moisés, quando ele fugiu do Egito, ele já tinha 40 anos. Porque a Bíblia diz que ele tinha 40 anos quando ele fugiu do Egito. 40 anos ele passou na terra de Midian. Lá ele casou. Lá ele construiu família. Lá Deus se revelou para ele. E a Bíblia diz que depois desses 40 anos, Moisés volta para onde? Para o Egito. Para quê? Para cumprir a missão que Deus tinha na vida dele. Para cumprir a missão que Deus tinha na vida dele desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre da sua mãe, quando Deus livrou ele da morte. Quando Deus poupou ele da morte. Quando Deus não deixou que as parteiras tocassem. Quando Deus não permitiu que ele fosse criado desde os seus 3 meses de idade pela filha de Faraó, que ele fosse criado pela sua mãe, que ele fosse educado, que ele fosse ensinado, que ele fosse orientado, que o temor do Senhor fosse gerado no coração daquele menino. Então, irmãos, Deus nos chamou com uma grande responsabilidade de educarmos, de plantarmos a semente da palavra no coração dos nossos filhos. Irmã, os meus já cresceram. Glória a Deus por isso. Mas vem avô, né? E continua a missão, principalmente quando nós conhecemos a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, que
que os nossos filhos são afastados dos caminhos do Senhor, que tem os netos, o que é que a avó faz? Traz os meninos para a igreja. O filho afastado e a avó trazendo o menino para a igreja. Continua ensinando, admoestando, mostrando, aleluia, a verdade, o temor do Senhor, irmãos. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aleluia. O temor do Senhor é quem nos faz temer, né? Ser sábio. O temor do Senhor é quem nos faz nós nos afastarmos, nós rejeitarmos o mal. É o temor do Senhor. Embora que se afaste, mas o temor está lá. E às vezes, eu não sei se as irmãs, os irmãos aqui, já chegaram a se perguntar. Quem tem filho afastado aqui do caminho do Senhor, já chegaram a se perguntar, porque eu já cheguei a me perguntar. E eu orando a Deus, chorando na presença de Deus, pelas madrugadas, 5 horas da manhã, quando o Isaac estava afastado, eu orava e eu chorava e eu dizia: Senhor, aonde foi que eu errei? Porque muitas vezes, irmãos, a gente se culpa pelos nossos filhos se afastar dos caminhos do Senhor. Eu já me culpei. Um dia eu me culpei. Mas um dia, eu na pia, fazendo o almoço, ali com aquela pregação daquele homem de Deus, pastor, que na igreja eles chamam de reverendo, né? Hernandes Dias Lopes. Deus usou aquele pastor para mim, aleluia, através de um aparelho celular. Quem disse que Deus não usa, Deus usa. Porque Deus usou para mim. E Deus, usando aquele homem naquela mensagem, ele disse: tem irmãs que têm filhos afastados da igreja. E elas se perguntam do jeito que eu me perguntava, do jeito que eu orei, chorei, me perguntei para Deus. O Senhor usou aquele homem ali através daquela tela para falar comigo. E ele falando nessas palavras, tem irmãs que se perguntam: Senhor, aonde foi que eu errei? Para que o meu filho, a minha filha hoje esteja afastada dos caminhos do Senhor. E ele disse: você não errou. Você ensinou. Você fez a sua parte. E ele fez a sua escolha. Não foi você que errou. Foi ele que a escolheu. E ali, irmãos, para a glória de Deus, daquele dia em diante, Deus confortou o meu coração. E Deus me fez entender que não foi a senhora, irmã Marta, que errou com o Anderson, nem com a Débora. Eles fizeram as escolhas deles. O Tiago fez a escolha dele. Um dia o Tiago estava lá fora. E o Tiago fez essa escolha de voltar a estar aqui hoje. O Isaac fez essa escolha de voltar a estar aqui hoje. Aleluia! E o que é isso, irmãos? É fruto de oração. Aleluia! Porque se não for oração, se não for a perseverança, se não for a busca, se não for a intercessão, se não for o chamar para perto, se não for o conversar, se não for orientar, aleluia, se não for a ação do Espírito Santo de Deus, através das nossas orações, eles não voltam. Por quê? Porque deles mesmos eles não têm força para voltar.
Mas a igreja ora, a igreja intercede, a mãe ora, a mãe busca, a mãe chora, a mãe clama, a mãe chama para perto, a mãe conversa, a mãe ameaça. Eu ameacei o meu. Quando ele estava me desobedecendo demais, disse: tu vai me matar. Se tu me matar, tu vai ficar sem mãe. Tu vai ficar só com a Raquel e o